A 124 anos-luz de distância algo está respirando. Não com pulmões, não com brânquias, mas com o mundo inteiro. Um planeta inteiro está exalando moléculas para o espaço. Moléculas que em nossa própria Terra só vêm da própria vida. O telescópio mais poderoso da NASA detectou o que parece ser um batimento cardíaco cósmico. Um pulso fraco e rítmico passando por uma atmosfera alienígena. É o mesmo composto que dá aos nossos oceanos seu cheiro característico, uma molécula produzida quase exclusivamente por organismos marinhos. Organismos apenas cuidando de seus afazeres diários de se manterem vivos. Mas aqui está o que está mantendo os astrônomos acordados à noite. Isso não é a Terra, é um planeta a 700 trilhões de milhas de distância de nós. Acomode-se enquanto viajamos para a detecção mais controversa na história da observação espacial, um lugar onde a linha entre uma descoberta e um pensamento desejoso nunca foi tão tênue. O sinal inexplicável. A mais de 100 anos-luz de distância, existe um mundo que mantém os cientistas da NASA acordados à noite. Ele flutua na constelação de Leão como uma peça de quebra-cabeça cósmico. K2-18b não é um planeta típico, é o que os astrônomos chamam de sub-Netuno. É 2,6 vezes mais largo que a Terra e 8,6 vezes mais massivo. No entanto, de alguma forma ele consegue orbitar sua estrela fraca e vermelha bem no ponto ideal, o ponto onde a água líquida poderia existir. Isso não é apenas mais um ponto de luz no espaço. K2-18b é um mundo temperado envolto em um mistério. Ele circula sua estrela anã M fria a cada 33 dias no que chamamos de zona habitável. Pense nisso como o equivalente planetário do mingau da Cachinhos Dourados. Não muito quente, não muito frio, mas na medida certa. Pelo menos é isso que pensávamos entender sobre zonas habitáveis. Em 2023, o telescópio espacial James Webb voltou seu olho infravermelho para este mundo distante e capturou algo extraordinário. A luz que se filtrava pela atmosfera de K2-18b contava uma história escrita em impressões digitais moleculares. O Webb detectou metano, muito metano, e dióxido de carbono também. Eles estavam flutuando no que parece ser uma atmosfera rica em hidrogênio. Os níveis de amônia eram surpreendentemente baixos. Isso, na verdade, se encaixa em uma das teorias mais intrigantes sobre este mundo. Os cientistas a chamam de hipótese High Cyan, um hidrogênio mais um oceano. Imagine um mundo aquático, envolto em uma espessa camada de hidrogênio. Um mundo onde vastos oceanos poderiam existir sob céus totalmente alienígenas aos nossos. É como imaginar a Terra se nossa atmosfera fosse principalmente hidrogênio, e nossos continentes tivessem se afogado há muito tempo sob mares globais. Mas é aqui que a história toma um rumo inesperado, do tipo que faz os cientistas verificarem novamente seus instrumentos e refazerem seus cálculos. Enterrado nos dados espectrais do Webb, havia um sussurro de algo mais, uma assinatura vestigial que poderia ser sulfeto de dimetila ou DMS, para abreviar. Se você já andou por uma praia e sentiu aquele cheiro característico do mar, você encontrou o DMS. Na Terra, ele é produzido quase exclusivamente pela vida marinha. O minúsculo fitoplâncton que flutua em nossos oceanos exala este composto de enxofre. É parte de seus processos biológicos. A atualização de 2025 tornou este sussurro um pouco mais alto. Uma nova análise usando o instrumento MIRI do Webb relatou o que os cientistas chamam de evidência de 3 sigma. Evidência de 3 sigma para o DMS, possivelmente junto com sua molécula-prima DMDS. Na linguagem da estatística, 3 sigma significa que há cerca de 99,7% de chance. Uma chance de que este sinal seja real e não apenas ruído aleatório nos dados. Isso soa bastante convincente, certo? Bem, não exatamente. No mundo das alegações extraordinárias e detectar vida em outro mundo, certamente se qualifica os cientistas exigem mais. Eles normalmente exigem evidências de 5 sigma antes de chamar lá de descoberta. 5 sigma representa as chances de cerca de 3 milhões e meio para 1 de estar errado. É a diferença entre interessante se for verdade e ligue para Estocolmo encontramos alienígenas. A cautela é mais profunda que as estatísticas, no entanto.
Suposições do modelo podem mudar os níveis de significância como areia movediça. Diferentes maneiras de processar os mesmos dados podem mudar as coisas. Diferentes suposições sobre a estrutura atmosférica do planeta. Até mesmo diferentes medições de laboratório de como as moléculas absorvem a luz. Todos esses fatores podem transformar uma detecção de 3 sigma em ruído estatístico ou vice-versa. Equipes independentes já iniciaram suas próprias análises dos dados do Webb, e os resultados são, na melhor das hipóteses, mistos. Alguns confirmam a detecção de metano, mas não encontram evidências robustas de dióxido de carbono ou DMS. Outros sugerem que o que parece ser DMS pode, na verdade, ser outras moléculas. Hidrocarbonetos, como o etano, poderiam imitar partes do espectro. É o equivalente científico de ver rostos nas nuvens. É assim que funciona a espectroscopia de transmissão. E vale a pena entender porque é central para tudo o que o Webb faz com exoplanetas. Quando o K2-18b passa na frente de sua estrela, o que os astrônomos chamam de trânsito à luz da estrela é filtrada. Ela é filtrada através da fina camada da atmosfera do planeta antes de nos alcançar. Diferentes moléculas absorvem diferentes cores de luz, deixando suas impressões digitais no espectro. É como olhar para a luz da estrela através de um vidro colorido, exceto que o vidro é a atmosfera de um mundo inteiro, e as cores nos dizem quais gases estão flutuando nos céus alienígenas. O que está em jogo aqui não poderia ser maior. Se confirmado isso, representaria o caso mais convincente de uma potencial bioassinatura que já detectamos. Note essa palavra potencial. Não estamos afirmando ter encontrado vida, e não estamos nem mesmo afirmando ter encontrado evidências definitivas de vida. Estamos olhando para um sinal que poderia possivelmente ser consistente com atividade biológica. O belo sobre K2-18b é que ele personifica tudo o que ainda não sabemos. Tudo o que não sabemos sobre mundos além do nosso sistema solar. É um mundo aquático com céus de hidrogênio. Um mini Netuno sem superfície sólida alguma, algo intermediário. A própria ambiguidade o torna perfeito para testar nossas teorias e para levar nossos instrumentos aos seus limites. Este documentário levará você além de K2-18b para explorar outras descobertas do Webb. As galáxias que parecem maduras demais para sua idade. A química atmosférica que desafia nossos modelos e o processo lento e cuidadoso pelo qual a ciência separa os sinais do ruído. Voltaremos a esse cheiro tentador de DMS. Mas primeiro precisamos entender por que este mundo em particular capturou tantas imaginações. Por que K2-18b é importante? Para entender por que K2-18b tem intrigado tanto os astrônomos, precisamos falar sobre uma ideia revolucionária, uma ideia que surgiu em 2020 e os mundos Haitian. O próprio nome conta a história: uma atmosfera de hidrogênio mais um oceano, uma combinação que não deveria existir de acordo com nossa experiência terrestre. No entanto, pode ser surpreendentemente comum em toda a galáxia. O pensamento tradicional sobre planetas habitáveis se concentrava em mundos semelhantes à Terra. Planetas rochosos com atmosferas finas e temperaturas superficiais que permitem água líquida, mundos com gravidade suficiente para manter seu ar, mas não tanto a ponto de se tornarem gigantes gasosos. Era uma janela estreita e, francamente, estava começando a parecer deprimentemente vazia. O tipo mais comum de exoplaneta que descobrimos é o subnetuno, mundos entre a Terra e Netuno em tamanho que simplesmente não existem em nosso sistema solar. Eles são grandes demais para serem rochosos como a Terra e pequenos demais para serem gigantes gasosos como Júpiter. Durante anos, os astrônomos debateram como esses planetas poderiam ser de fato. São núcleos rochosos envoltos em espessas camadas de hidrogênio. São mundos aquáticos enterrados sob atmosferas esmagadoras, algo totalmente diferente. O K2-18b está bem no meio deste misterioso meio-termo, com uma massa 6 vezes a da Terra, mas apenas 6 vezes o raio. Sua densidade sugere que não é um gigante gasoso fofo. No entanto, claramente também não é uma versão ampliada da Terra. Os números apontam para um mundo rico em água,
com uma atmosfera de hidrogênio substancial, ou possivelmente um núcleo rochoso enterrado sob camadas de gelo e gás de alta pressão. A matemática funciona para ambos os cenários, que é exatamente o tipo de ambiguidade que mantém os astrônomos ocupados. Este mundo orbita sua estrela a cada 33 dias. Está trancado no que chamamos de zona habitável em torno de sua estrela anã vermelha hospedeira. Mas zonas habitáveis em torno de estrelas anãs M vêm com suas próprias complicações. Essas estrelas pequenas e frias podem ser surpreendentemente violentas. Elas podem liberar explosões de radiação que poderiam remover as atmosferas planetárias ao longo do tempo. Elas também forçam seus planetas a um travamento de maré, um lado permanentemente voltado para a estrela e o outro para sempre escuro, como uma versão cósmica da relação da Lua com a Terra. No entanto, K2-18b parece ter mantido sua atmosfera, e é aí que a hipótese Hissian se torna tentadora. Talvez esses mundos possam manter vastos oceanos sob camadas protetoras de hidrogênio, criando condições habitáveis que persistem apesar da natureza temperamental de suas estrelas. O hidrogênio age como um cobertor, retendo o calor através de um efeito estufa, enquanto protege a superfície da radiação nociva. A história começa com as observações do Hubble em 2019. Foi quando aquele venerável telescópio espacial detectou os primeiros indícios de vapor d'água na atmosfera de K2-18b. Foi um momento marcante. A primeira vez que encontramos evidências de água na atmosfera de um subnetuno em zona habitável. De repente, este mundo passou de ser apenas mais uma entrada estatística nos catálogos de exoplanetas. Tornou-se um alvo genuíno de interesse para o estudo da habitabilidade. As observações de 2023 do Webb aprofundaram o mistério. O telescópio detectou claramente metano e o que parecia ser dióxido de carbono, isso junto com níveis surpreendentemente baixos de amônia. Essa combinação química poderia ser consistente com um cenário de mundo Hissian. O metano e o dióxido de carbono podem se dissolver na água, enquanto a baixa amônia pode indicar que essa molécula reativa está sendo consumida por processos químicos, possivelmente incluindo a vida. Mas é aqui que entram as degenerescências. E uma degenerescência na astronomia não significa corrupção moral. Significa múltiplas explicações que se encaixam nos mesmos dados igualmente bem. A composição atmosférica de K2-18b poderia indicar um mundo aquático com céus de hidrogênio, mas também poderia corresponder a modelos de um mini-Netuno com gelo de alta pressão. As mesmas características espectrais podem surgir de cenários físicos totalmente diferentes. A NASA não consegue classificar facilmente este mundo, porque a composição, a temperatura e a pressão estão todas entrelaçadas de maneiras complexas. Quando observamos o espectro de transmissão de um planeta, estamos amostrando uma luz que passou pelas camadas superiores de sua atmosfera. É o equivalente cósmico de julgar um iceberg pela ponta. As condições na superfície devem ser inferidas indiretamente, através de modelos atmosféricos e estruturas teóricas. A situação se torna ainda mais complexa quando consideramos a natureza das estrelas anfitriãs anãs M. Essas anãs vermelhas queimam seu combustível de hidrogênio tão lentamente que podem brilhar por trilhões de anos, potencialmente fornecendo ambientes estáveis para a evolução da vida. Mas elas também tendem a ser mais magneticamente ativas do que as estrelas semelhantes ao Sol, especialmente quando são jovens. Elas produzem erupções que podem esterilizar as superfícies planetárias ou alterar a química atmosférica. É aqui que entra a controversa detecção de DMS. A análise do MIRI de 2025 sugeriu evidência de 3 sigma para sulfeto de dimetila. Se isso for real, seria extraordinário. Essas moléculas têm vida curta na maioria das condições atmosféricas. Portanto, sua presença exigiria um reabastecimento constante. Na Terra, esse reabastecimento vem da vida. Mas várias equipes independentes se opuseram a essa interpretação. Reanálises dos mesmos dados do Webb encontram detecções robustas de metano, mas nenhuma evidência estatisticamente significativa de dióxido de carbono ou DMS nas observações originais. Alguns sugerem que outros hidrocarbonetos, como o etano,
podem estar criando as características espectrais, características que foram inicialmente mal interpretadas como gases de bioassinatura. O debate ilustra como é desafiador extrair conclusões definitivas, mesmo a partir dos melhores dados astronômicos. O que torna K2-18b tão cientificamente valioso é precisamente essa ambiguidade. Ele se encontra na interseção de múltiplas incertezas: estrutura interna, composição atmosférica, efeitos da atividade estelar e habitabilidade potencial. É um caso de teste perfeito para a hipótese Hissian. E para nossa compreensão mais ampla de como os planetas funcionam além do nosso sistema solar, este mundo representa nosso melhor candidato atual para buscas de bioassinaturas de acompanhamento, não porque estamos confiantes de que ele abriga a vida, mas porque oferece a combinação certa de acessibilidade e interesse teórico. Seja ele um tesouro biológico ou apenas mais uma lição de física que K2-18b está nos ensinando. Está nos ensinando que o universo constrói mundos de maneiras que ainda estamos aprendendo a entender. Como veremos, a abordagem cautelosa da NASA ao discutir essas descobertas reflete lições duramente aprendidas. Lições sobre a diferença entre sinais intrigantes e descobertas confirmadas. O silêncio da NASA por enquanto. Quando a NASA divulgou pela primeira vez as observações de K2-18b do Webb, algo estava notavelmente ausente. Qualquer indício da excitação ofegante que geralmente acompanha as principais descobertas espaciais. Em vez disso, a linguagem era ponderada, cuidadosa e quase clínica. Palavras como possível detecção e necessita de validação pontuavam as declarações oficiais. Para uma agência que dominou a arte de inspirar o maravilhamento do público, essa contenção era reveladora. Há uma razão para a cautela da NASA, e vai muito além do conservadorismo burocrático. A agência aprendeu algumas lições duras sobre os perigos de exagerar nos resultados preliminares, especialmente quando esses resultados tocam na possibilidade de vida além da Terra. Lembra-se do anúncio de 1996 sobre possíveis fósseis em um meteorito marciano ou das alegações de 2010 sobre vida baseada em arsênico no Lago Mono da Califórnia? Ambos geraram enorme excitação, mas pesquisas subsequentes revelaram explicações mais prosaicas. A comunidade científica e o público têm uma memória longa para tais falsos começos. Entre na escala de confiança da detecção de vida, ou o Framework Call, uma abordagem sistemática que a NASA está desenvolvendo para evitar exatamente esses tipos de celebrações prematuras. É essencialmente uma escada de confiança. Foi projetada para ajudar os cientistas e o público a entender onde qualquer alegação em particular se situa. No espectro de uma anomalia interessante, a encontramos alienígenas. A estrutura reconhece que detectar vida remotamente é extraordinariamente difícil. É cheio de armadilhas potenciais e falsos positivos. Suposições do modelo podem mudar a significância de qualquer observação. Sistemáticas do instrumento, as maneiras sutis pelas quais os telescópios podem nos enganar, podem criar sinais aparentes. E o mais desafiador de tudo, processos abióticos podem às vezes imitar os biológicos. Isso cria o que os cientistas chamam de falsos positivos em nossa busca pela vida. Sob esta estrutura, K2-18b está em algum lugar em torno do nível 1 ou 2 de 5. Detectamos um sinal interessante que é improvável que seja causado por simples contaminação. Mas ainda não descartamos explicações abióticas ou alcançamos confirmação independente. É intrigante o suficiente para justificar uma investigação mais aprofundada, mas nem de longe o nível de confiança necessário para afirmar que encontramos evidências de vida. A evidência atual se resume a isto. As observações do Webb mostram metano claro na atmosfera, o que está bem estabelecido. O dióxido de carbono aparece em algumas análises, mas não em outras. A detecção de DMS é ainda mais hesitante. Foi sinalizada com significância de 3 sigma em uma análise, mas contestada por outras equipes. Esta discordância não é um sinal de que algo está errado com a ciência. É exatamente como o processo deve funcionar. Diferentes grupos de pesquisa aplicam diferentes técnicas de análise. Eles fazem diferentes suposições sobre a estrutura atmosférica e a contaminação estelar, e às vezes chegam a conclusões diferentes,
a partir das mesmas observações. O processo de revisão por pares resolve essas diferenças. Ele gradualmente constrói um consenso em torno do que os dados realmente nos dizem. O desafio para a NASA reside em comunicar este processo iterativo ao público. Um público que, compreensivelmente, está mais interessado nas respostas. Subestimar o risco enterra pistas importantes que poderiam guiar observações futuras, enquanto superestimar o risco destrói a confiança do público quando os resultados preliminares não se sustentam. A estrutura COLD é uma tentativa de encontrar um equilíbrio. Ela fornece uma maneira sistemática de discutir descobertas preliminares sem exagerá-las. O que uma confirmação realmente exigiria primeiro múltiplos instrumentos precisariam detectar as mesmas características de forma independente. O Webb possui vários espectrógrafos diferentes, cada um com seus próprios pontos fortes e erros sistemáticos. Ver as mesmas assinaturas moleculares em diferentes instrumentos aumentaria a confiança. Segundo, precisaríamos de múltiplas observações ao longo do tempo. A química atmosférica pode variar com as estações, a atividade estelar ou outros fatores. Uma bioassinatura que aparece em uma observação, mas desaparece na seguinte, pode ser um acaso. Terceiro, precisaríamos de um contexto molecular mais amplo. Moléculas individuais podem ser produzidas por muitos processos diferentes, tanto biológicos quanto abióticos. Mas certas combinações de moléculas são muito mais difíceis de explicar sem invocar a vida, especialmente quando aparecem fora de um equilíbrio químico. A presença de oxigênio e metano juntos na atmosfera da Terra, por exemplo, é uma prova irrefutável. Essas moléculas reagem entre si tão prontamente que manter ambas requer reposição constante. Finalmente, precisaríamos descartar explicações abióticas plausíveis. Este é talvez o requisito mais desafiador, porque a natureza é notavelmente criativa na produção de química complexa através de processos puramente físicos. Atividade vulcânica, fotoquímica e radiação estelar podem criar assinaturas moleculares. Assinaturas que podem inicialmente parecer biológicas. O caso K2-18b ilustra cada um desses desafios. Temos detecções dos instrumentos do Webb, mas diferentes técnicas de análise produzem resultados diferentes. Ainda não temos múltiplas épocas de observações para verificar a estabilidade temporal. O contexto molecular mais amplo permanece ambíguo. Metano e dióxido de carbono juntos podem indicar vida, mas também podem surgir de outros processos. E várias vias abióticas plausíveis para a produção de compostos de enxofre foram propostas. É por isso que o silêncio atual da NASA é, na verdade, bastante eloquente. Está nos dizendo que ainda estamos nos estágios iniciais de entender o que o Webb realmente viu. A resposta ponderada da agência reflete não uma falta de interesse, mas sim uma apreciação duramente conquistada de como é fácil confundir sinais preliminares com descobertas profundas. Como veremos, essa abordagem cuidadosa se torna ainda mais importante quando consideramos o próprio instrumento, o telescópio que vê demais. O telescópio espacial James Webb existe em um reino de crepúsculo perpétuo. Está a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, em um ponto de equilíbrio gravitacional chamado L2. Deste ponto de vista cósmico, ele se desdobra como uma flor dourada no espaço. Um espelho segmentado de 6,5 metros, apoiado por um escudo solar do tamanho de uma quadra de tênis. Todos otimizados para um único propósito: ver o universo em luz infravermelha com uma clareza sem precedentes. O Webb representa a tentativa mais ambiciosa da humanidade de perfurar os véus que escondem os segredos cósmicos. Ao contrário do Hubble, que vê principalmente na luz visível, o Webb se especializa no infravermelho. O reino das assinaturas de calor e das impressões digitais moleculares, onde as nuvens de poeira se tornam transparentes e a composição química de atmosferas alienígenas se revela. O telescópio carrega 4 instrumentos principais, cada um projetado para capturar diferentes aspectos da luz infravermelha. O NIRISS, a contribuição do Canadá, se destaca na espectroscopia de transmissão. O NIRSpec da Europa fornece espectros de alta resolução que podem identificar dezenas de espécies moleculares. O MIRI, o instrumento de infravermelho médio, perscruta mais profundamente no espectro infravermelho. E o NIRCam,
serve como o olho principal do Webb, capturando imagens e realizando espectroscopia. Para a ciência de exoplanetas, esta especialização em infravermelho é revolucionária. Quando um planeta transita por sua estrela, a luz da estrela que se filtra através de sua atmosfera carrega informações. Diferentes moléculas absorvem diferentes comprimentos de onda da luz infravermelha. Isso cria um código de barras cósmico que revela a composição atmosférica. É como analisar os ingredientes do ar de um mundo distante, estudando as cores que faltam em uma luz estelar filtrada. O processo parece simples, mas a realidade é extraordinariamente desafiadora. Imagine tentar detectar a sombra de uma mosca da fruta cruzando o feixe de um holofote, enquanto você está a vários quilômetros de distância. Essa é aproximadamente a escala do que o Webb realiza quando mede um mundo como o K2-18b. Os sinais são minúsculos, tipicamente uma mudança de algumas centenas de partes por milhão no brilho da estrela. É aqui que o tamanho e a localização do Webb se tornam cruciais. O espelho maior coleta mais luz, melhorando a relação sinal-ruído. A localização no espaço elimina a interferência da própria atmosfera da Terra. De seu poleiro em L2, o Webb pode encarar um alvo por horas sem interrupção. O protetor solar serve a um duplo propósito, além de manter os instrumentos frios. Ao bloquear a luz e o calor, ele permite que o Webb observe a mesma área do céu continuamente. Isso é exatamente o que é necessário para as múltiplas observações de trânsito necessárias para a confirmação. Quando o K2-18b cruza à frente de sua estrela a cada 33 dias, o Webb pode estar esperando, pronto para capturar cada evento e construir a confiança estatística necessária para distinguir os sinais. As diferentes faixas de comprimento de onda revelam diferentes aspectos da química atmosférica. A luz infravermelha próxima é onde o vapor d'água, o metano e o dióxido de carbono mostram suas características mais fortes. A luz infravermelha média captura as assinaturas de moléculas mais complexas. Isso inclui potenciais bioassinaturas como fosfina ou sulfeto de dimetila. Essa cobertura de comprimento de onda é o motivo pelo qual as observações de Ka2-18b exigiram múltiplos instrumentos. As detecções iniciais de metano e dióxido de carbono vieram principalmente de observações no infravermelho próximo. A detecção de DMS mais controversa surgiu de observações no infravermelho médio com o MIRI. As estratégias de observação do Webb refletem o equilíbrio cuidadoso necessário para a espectroscopia de exoplanetas. Múltiplos trânsitos do mesmo planeta permitem que os astrônomos verifiquem a consistência. Diferentes instrumentos e modos de observação fornecem verificações cruzadas contra erros sistemáticos. E observações de comparação de estrelas semelhantes sem planetas em trânsito ajudam a identificar a contaminação. O processo de redução de dados se assemelha ao trabalho de detetive arqueológico. As observações brutas devem ser processadas para remover assinaturas de instrumentos e corrigir a variabilidade estelar. Eles devem extrair os minúsculos sinais atmosféricos que estão enterrados no ruído. Vários grupos de pesquisa geralmente analisam as mesmas observações usando técnicas diferentes. Isso leva ao tipo de discordância científica saudável que vemos em torno do K2-18b. É por isso que o Webb foi construído para fazer perguntas impossíveis. Seus objetivos científicos originais incluíam o estudo das primeiras galáxias a se formarem após o Big Bang e a caracterização das atmosferas de exoplanetas potencialmente habitáveis. O telescópio tem tanto sucesso que rotineiramente descobre fenômenos que as teorias existentes lutam para explicar. As galáxias primitivas parecem ser mais massivas e maduras do que as estruturas teóricas sugeriam. A química atmosférica em exoplanetas segue caminhos que não foram incluídos nos modelos pré-Webb, e mundos como o K2-18b desafiam nossas suposições sobre onde e como a vida pode surgir. A sensibilidade do Webb vem com seus próprios desafios. O telescópio vê tantos detalhes que distinguir sinais genuínos de artefatos requer um cuidado extraordinário. Isso é parte do motivo pelo qual os resultados preliminares muitas vezes evoluem à medida que as técnicas de análise são aplicadas.
e à medida que os erros sistemáticos são mais bem compreendidos, as primeiras observações de exoplanetas do telescópio demonstraram lindamente este processo, começando com uma observação de prova de conceito que validou as capacidades revolucionárias do Webb, enquanto insinuava as descobertas que estavam por vir. A primeira surpresa, um vapor d'água distante. O WASP-96b provavelmente nunca esperou fazer história. Este gigante gasoso inflado foi escolhido para o primeiro espectro de exoplaneta do Webb, não porque pudesse abrigar vida, mas precisamente porque não o faria. Era para ser um alvo seguro e direto. Uma prova de conceito que validaria as capacidades do Webb sem gerar manchetes controversas. O que o Webb viu em julho de 2022 superou todas as expectativas. O espectro de transmissão revelou vapor d'água com clareza cristalina. Não apenas indícios ou possíveis detecções, mas assinaturas moleculares robustas e inequívocas. A qualidade dos dados era tão alta que os astrônomos puderam mapear a estrutura atmosférica do planeta. Eles puderam rastrear como a abundância de água variava com a altitude, e puderam identificar a presença de nuvens e névoas. Isso não foi apenas mais uma detecção de exoplaneta, foi uma revelação. Uma revelação do que a ciência atmosférica poderia se tornar na era do Webb. O telescópio capturou não apenas a presença de vapor d'água, mas também sua distribuição vertical, e viu evidências de processos complexos de formação de nuvens em um céu alienígena. A conquista validou todos os aspectos da estratégia de observação de exoplanetas do Webb. Os instrumentos funcionaram como projetado. O pipeline de processamento de dados extraiu com sucesso as assinaturas moleculares, e a técnica de espectroscopia de transmissão produziu resultados que correspondiam às previsões teóricas. Mas talvez o mais importante, o WASP-96b, demonstrou o abismo entre o Hubble e o Webb. O Hubble havia detectado vapor d'água em vários exoplanetas ao longo de 2 décadas, mas essas detecções exigiram campanhas de observação heróicas e técnicas estatísticas. O primeiro espectro de exoplaneta do Webb mostrou características de água tão claras e detalhadas. Pareciam mais medições de laboratório do que observações astronômicas. As implicações se espalharam pela comunidade de exoplanetas. Se o Webb pudesse caracterizar a atmosfera de um gigante gasoso quente com essa precisão, o que poderia fazer com mundos menores e mais frios? Planetas como o K2-18b de repente pareceram estar ao alcance de uma análise atmosférica detalhada, não apenas detectando a presença de moléculas-chave, mas mapeando suas abundâncias, compreendendo sua química e potencialmente identificando as assinaturas de atividade biológica. As observações do WASP-96b também revelaram a complexidade que se esconde sob as medições simples. O espectro mostrou vapor d'água, mas também mostrou que inferir as condições físicas envolve modelos sofisticados, modelos que devem levar em conta gradientes de temperatura, variações de pressão e propriedades das nuvens. Pequenas mudanças nessas suposições podem alterar significativamente as abundâncias moleculares inferidas. Essa complexidade prenunciou os debates que mais tarde cercariam o K2-18b. As mesmas capacidades do instrumento que revelaram vapor d'água também gerariam a controversa detecção de DMS. A lição era clara: a sensibilidade do Webb vem com desafios interpretativos, desafios que exigem uma análise estatística cuidadosa e múltiplas linhas de evidência. A campanha de observação envolveu múltiplos instrumentos trabalhando em coordenação. O NIRISS forneceu uma ampla cobertura de comprimento de onda, enquanto o NIRSPEC adicionou detalhes de alta resolução. A combinação permitiu que os astrônomos verificassem cruzadamente suas descobertas e validassem que as características moleculares aparentes não eram artefatos. A localização do Webb no espaço provou ser crucial para essas medições. A atmosfera da Terra absorve grande parte da luz infravermelha que carrega assinaturas moleculares. De sua posição em L2, o Webb opera acima dessa interferência. Ele pode acessar faixas de comprimento de onda que os telescópios terrestres simplesmente não conseguem observar.
O pipeline de processamento de dados que converteu as leituras brutas do instrumento em espectros representou anos de trabalho. Cada passo exigiu uma validação cuidadosa em relação a padrões conhecidos. As observações do WASP-96b serviram como um teste crucial de toda essa cadeia de análise. O sucesso com o WASP-96b estabeleceu as credenciais do Webb para alvos mais desafiadores. Gigantes gasosos quentes como o WASP-96b são, na verdade, mais fáceis de caracterizar do que mundos potencialmente habitáveis. Eles são maiores, mais quentes e produzem sinais atmosféricos mais fortes. Suas atmosferas também são mais simples em alguns aspectos, menos propensas à química complexa que pode complicar a interpretação espectral. Os planetas menores e mais frios, como os do sistema TRAPSTON ou K2-18b, apresentam desafios maiores. Seus sinais atmosféricos são mais fracos, exigindo tempos de observação mais longos. Sua química é potencialmente mais complexa, com múltiplas moléculas interagindo. Mas a prova de conceito do WASP-96b demonstrou que esses desafios eram superáveis. Os instrumentos do Webb podiam extrair informações atmosféricas detalhadas dos espectros de exoplanetas. As técnicas de processamento de dados funcionaram de forma confiável, e as estruturas teóricas para interpretar as observações eram sólidas. A observação marcou um ponto de virada na ciência de exoplanetas. Antes do Webb, a caracterização atmosférica estava limitada aos alvos mais brilhantes e favoráveis. Após o WASP-96b, toda a população de exoplanetas em trânsito se tornou alvo em potencial. Isso inclui mundos que podem realmente abrigar condições adequadas para a vida. À medida que o Webb voltava sua atenção para esses alvos mais desafiadores, ele descobriria algo. A complexidade atmosférica em exoplanetas excede até mesmo nossos modelos mais sofisticados. A próxima revelação viria de uma direção inesperada. Não de um mundo potencialmente habitável, mas de um gigante quente cuja química desafiava todas as previsões. Além de K2-18b, o sistema TRAPSTON, a 40 anos-luz de distância na constelação de Aquário, encontra-se um dos sistemas mais extraordinários já descobertos. O sistema TRAPSTON abriga 7 mundos, cada um com aproximadamente o tamanho da Terra. Eles estão presos em uma dança gravitacional tão precisa que seus períodos orbitais formam razões musicais. Uma sinfonia cósmica de movimento planetário. Quando os astrônomos anunciaram este sistema pela primeira vez, parecia bom demais para ser verdade. Múltiplos mundos semelhantes à Terra orbitando na zona habitável de sua estrela, a anã vermelha ultrafria. Aqui certamente o Webb encontraria as assinaturas atmosféricas que nos escaparam por tanto tempo. Era aqui que detectaríamos as primeiras atmosferas confirmadas em torno de planetas terrestres. Talvez até mesmo captando indícios de vapor d'água, dióxido de carbono e oxigênio. A realidade, como muitas vezes acontece na astronomia, complicou esta bela narrativa. O primeiro olhar detalhado do Webb sobre o TRAPSTON, o planeta mais interno, revelou um mundo quase despojado. As observações de emissão térmica mostraram temperaturas consistentes com uma superfície rochosa, uma superfície diretamente exposta à radiação estelar, sem nenhuma atmosfera substancial para falar. Apenas o remanescente castigado pela radiação do que um dia poderia ter sido um mundo mais hospitaleiro. Foi o equivalente astronômico de abrir uma caixa de presente e encontrar lá vazia. Os resultados do TRAPSTON contaram uma história semelhante. Apesar de estar localizado um pouco mais longe da estrela, este mundo também não mostrou evidências fortes de uma atmosfera. Os dados espectroscópicos eram consistentes com uma atmosfera muito fina ou nenhuma atmosfera. Certamente nada como as condições potencialmente habitáveis que os modelos teóricos haviam sugerido. Essas não detecções enviaram ondas de decepção pela comunidade científica, mas também forneceram informações cruciais sobre como as atmosferas planetárias evoluem em torno de estrelas anãs M. As anãs vermelhas, como a TRAPSTON segundo, conhecidas por serem magneticamente ativas, especialmente em sua juventude. Elas podem liberar poderosas explosões de radiação de alta energia que superam qualquer coisa que nosso Sol produz. Ao longo de bilhões de anos, essa violência estelar
pode remover as atmosferas planetárias. Este processo é chamado de escape atmosférico. Deixa para trás os mundos sem ar que o Webb observou, mas a ausência de evidência não é evidência de ausência. E a história do TRAPPIST-1 está longe de terminar. O telescópio observou apenas alguns mundos no sistema até agora, e os limites de observação dependem criticamente da composição atmosférica e da cobertura de nuvens. Um planeta poderia abrigar uma atmosfera substancial e ainda assim parecer silencioso nos espectros do Webb. Se essa atmosfera for dominada por moléculas que não absorvem fortemente nos comprimentos de onda observados, ou se nuvens de alta altitude mascararem as assinaturas químicas subjacentes, os planetas mais externos do sistema TRAPPIST-1 permanecem em grande parte não caracterizados. Esses mundos F, G e H orbitam mais longe de sua estrela, onde os níveis de radiação são mais baixos e a retenção atmosférica pode ser mais favorável. Eles representam alguns dos alvos mais promissores para detectar atmosferas em torno de exoplanetas do tamanho da Terra, embora os primeiros resultados sugiram que será mais desafiador do que se esperava inicialmente. As observações do TRAPPIST-1 ilustram um desafio fundamental na ciência de exoplanetas: a diferença entre o que é teoricamente possível e o que a natureza realmente constrói. Antes do Webb, os modelos sugeriam que planetas nas zonas habitáveis de estrelas anãs M poderiam reter atmosferas. A realidade observacional parece ser mais complexa. A sobrevivência atmosférica depende da delicada interação da atividade estelar massa planetária e campos magnéticos. Esses resultados também destacam os desafios de observação que tornam as assinaturas do Q2-18b tão notáveis. Os planetas do TRAPPIST-1 segundo-ão menores que o Q2-18b. Eles produzem sinais atmosféricos mais fracos que são mais difíceis de detectar. Eles orbitam uma anã M ultrafria, que é ainda menor e mais fraca que a estrela hospedeira do Q2-18b. Isso reduz ainda mais a força dos sinais de espectroscopia de transmissão. O contraste é instrutivo. O tamanho maior do Q2-18b e o contraste mais favorável entre estrela e planeta o tornam um alvo mais fácil. Mesmo estando 3 vezes mais longe do que o sistema TRAPPIST-1, é por isso que subnetunos como Q2-18b se tornaram casos de teste cruciais. Eles oferecem a melhor chance de detectar e caracterizar atmosferas potencialmente habitáveis. Os resultados do TRAPPIST-1 também ressaltam a importância dos estudos populacionais. Mundos individuais podem ser enganosos. Compreender a evolução atmosférica e a habitabilidade requer a observação de muitos planetas semelhantes. As observações do Webb de mundos atmosféricos e sem ar estão começando a mapear as condições sob as quais as atmosferas planetárias sobrevivem à violência estelar. O sistema continua a render surpresas à medida que o Webb acumula mais observações. Alguns modelos do interior planetário sugerem que os mundos do TRAPPIST-1 podem ser ricos em água, potencialmente abrigando oceanos subterrâneos, mesmo que suas atmosferas tenham sido removidas. Outros propõem que a perda atmosférica pode ser seguida pela desgaseificação dos interiores planetários, reconstruindo gradualmente atmosferas finas em escalas de tempo geológicas. Talvez o mais intrigante seja que a configuração orbital apertada do sistema cria oportunidades únicas. Os períodos orbitais dos planetas estão travados em ressonâncias gravitacionais. Isso cria padrões previsíveis de trânsitos e eclipses mútuos que podem revelar mais. Esses eventos podem permitir que os astrônomos estudem as interações planetárias e a troca atmosférica, processos que podem influenciar a habitabilidade de maneiras que estamos apenas começando a entender. Os resultados sóbrios do TRAPPIST-1 e -1c servem como um choque de realidade, ao mesmo tempo que destacam o quão notáveis são as detecções potenciais do Webb em K2-18b. Encontrar assinaturas atmosféricas em torno de qualquer mundo do tamanho de um subnetuno é desafiador, mas encontrar moléculas potencialmente biologicamente relevantes como o DMS seria extraordinário. Mas como as observações do Webb de outro gigante gasoso quente logo demonstrariam mesmo quando as detecções são claras, a química que encontramos ainda pode nos surpreender.
A estranha química de WASP-39b. O WASP-39b deveria ser rotineiro. Este Saturno quente orbita sua estrela semelhante ao Sol a cada 4 dias. Ele orbita a uma distância mais próxima do que Mercúrio orbita nosso Sol. Ele representava exatamente o tipo de alvo que o Webb foi projetado para caracterizar com facilidade. Era grande e quente e transitava regularmente pelo disco de sua estrela. Oferecia condições ideais para a espectroscopia atmosférica. O que os astrônomos esperavam encontrar era uma química bem compreendida. Vapor d'água, dióxido de carbono e talvez um pouco de metano. O coquetel padrão de moléculas previsto para atmosferas de gigantes gasosos quentes. O que eles encontraram, em vez disso, foi uma aula magistral de como a natureza confunde nossas expectativas. As observações do Webb revelaram não apenas as moléculas esperadas, mas também evidências claras de dióxido de enxofre, ou SO2, em grandes quantidades. Quantidades que os modelos atmosféricos existentes simplesmente não conseguiam explicar. Esta foi a primeira detecção inequívoca de dióxido de enxofre na atmosfera de um exoplaneta. E representava algo muito mais significativo do que apenas adicionar outra molécula ao catálogo. Era evidência de fotoquímica em ação em um mundo alienígena. A fotoquímica, as reações químicas impulsionadas pela radiação ultravioleta estelar, transforma uma atmosfera. Ela a transforma de maneiras que os processos puramente térmicos não conseguem. Na Terra, as reações fotoquímicas na estratosfera criam a camada de ozônio, uma camada que protege a vida na superfície da radiação UV nociva. Elas também impulsionam ciclos químicos complexos que determinam as abundâncias de gases vestigiais. Para os exoplanetas, a fotoquímica representa tanto uma oportunidade quanto um desafio. É uma oportunidade porque pode produzir moléculas que não existiriam em simples equilíbrio térmico. É um desafio porque os modelos fotoquímicos são complexos. Eles dependem de dezenas de taxas de reação que são frequentemente pouco conhecidas para condições extremas. A detecção de dióxido de enxofre do WASP-39b surgiu da análise atmosférica mais abrangente do Webb até o momento. O telescópio observou este mundo usando todos os seus 4 instrumentos científicos, criando um retrato espectroscópico que abrangia uma ampla gama de comprimentos de onda. Essa ampla cobertura permitiu que os astrônomos identificassem várias espécies moleculares simultaneamente e verificassem suas descobertas em diferentes regiões espectrais. A característica do dióxido de enxofre apareceu claramente nas observações do instrumento NIRISS do Webb. Apareceu como uma assinatura de absorção distinta que não podia ser explicada por nenhum outro constituinte. Quando diferentes equipes de pesquisa analisaram os mesmos dados de forma independente, todos chegaram à mesma conclusão. A atmosfera do WASP-39b contém dióxido de enxofre em níveis que exigem produção fotoquímica. Eis porque isso foi tão surpreendente. Em um equilíbrio térmico, o enxofre deveria existir principalmente como sulfeto de hidrogênio, não como dióxido de enxofre. A conversão de sulfeto de hidrogênio em dióxido de enxofre requer a adição de átomos de oxigênio enquanto se remove hidrogênio. Este é exatamente o tipo de transformação que as reações fotoquímicas podem realizar. A detecção exigiu a revisão dos modelos atmosféricos para gigantes gasosos quentes. Modelos revisados sugerem que a radiação ultravioleta da estrela hospedeira quebra as moléculas de água. Isso cria átomos de oxigênio que podem reagir com o sulfeto de hidrogênio para produzir dióxido de enxofre. O processo é complexo, mas prevê com sucesso as abundâncias de SO2 observadas. As implicações se estendem muito além do próprio WASP-39b. Se a fotoquímica é ativa e detectável em gigantes gasosos quentes, é provável que também esteja operando em planetas mais frios. Isso inclui planetas como o Ki 2-18b, onde processos fotoquímicos podem criar ou destruir moléculas de bioassinatura em potencial. Os resultados do WASP-39b também demonstraram a importância de uma ampla cobertura de comprimento de onda. Diferentes moléculas mostram suas características espectrais mais fortes em diferentes comprimentos de onda infravermelha. Uma análise atmosférica abrangente requer observações que abrangem toda a gama de capacidades do Webb. A detecção de dióxido de enxofre, por exemplo,
teria sido perdida por observações focadas em comprimentos de onda mais curtos. Talvez o mais importante, a descoberta ilustra como a química atmosférica pode nos surpreender. Pode nos surpreender sem invocar a biologia. O dióxido de enxofre na atmosfera de WASP-30 e NOVEB é certamente inesperado com base em modelos simples, mas é prontamente explicado por processos fotoquímicos bem compreendidos. É um lembrete de que inesperado não significa automaticamente biológico, uma lição particularmente relevante para interpretar detecções de bioassinaturas potenciais como o sinal de DMS. A campanha de observação que revelou a fotoquímica do WASP-30 e NOVEB envolveu uma coordenação sem precedentes. O NIRIS forneceu uma ampla cobertura de comprimento de onda. Enquanto o NIRSPEC adicionou espectroscopia de alta resolução, o MIRI estendeu a cobertura de comprimento de onda para o infravermelho médio. Essa abordagem multi-instrumento representa uma prática recomendada para a caracterização de exoplanetas. Ver as mesmas características atmosféricas em múltiplos instrumentos fornece uma confiança muito maior. Confiança de que essas características representam sinais astrofísicos genuínos. As observações do WASP-30 e NOVEB também estabeleceram novos padrões de qualidade de dados e rigor de análise. Várias equipes de pesquisa analisaram as mesmas observações de forma independente. A consistência de seus resultados forneceu confiança de que as descobertas eram robustas. Essa abordagem colaborativa está se tornando uma prática padrão para observações de exoplanetas de alto perfil. Quando o Webb observou o K2-18b, várias equipes independentes analisaram os dados, e isso levou ao debate contínuo sobre as detecções de dióxido de carbono e DMS. O mesmo processo que validou o dióxido de enxofre do WASP-30 e NOVEB está sendo aplicado ao K2-18b. A complexidade fotoquímica revelada em WASP-30 e NOVEB também ressalta os desafios. Os desafios enfrentados pela detecção de bioassinaturas. A química atmosférica envolve redes de reações interconectadas, reações que podem produzir moléculas inesperadas através de processos puramente abióticos. Distinguir um sinal biológico de um fotoquímico requer mais do que detectar moléculas individuais. Requer a compreensão do contexto químico mais amplo em que elas existem, K2-18b, e a questão maior. Vamos nos afastar dos detalhes moleculares e dos níveis de significância estatística. Vamos considerar o que K2-18b representa no contexto maior de nossa busca pela vida. Este único mundo se tornou o melhor estudo de caso atual da humanidade. Um estudo de caso sobre como podemos reconhecer a assinatura de uma biologia em uma atmosfera alienígena. Os fatos que podemos afirmar com confiança são surpreendentemente limitados. As observações do Webb mostram claramente metano na atmosfera de K2-18b, uma descoberta robusta que foi confirmada por várias equipes de pesquisa. A detecção de dióxido de carbono permanece ambígua, aparecendo em algumas análises, mas não em outras, dependendo de como os dados são processados. As detecções de DMS e DMDS que geraram a maior excitação são, na melhor das hipóteses, hesitantes. Foram sinalizadas com significância de 3 sigma, mas contestadas por equipes independentes. Essa incerteza pode parecer frustrante, mas na verdade representa como a ciência de fronteira deve funcionar. Estamos levando as técnicas de observação aos seus limites absolutos. Estamos tentando extrair informações sobre concentrações moleculares no limite de nossa tecnologia. A discordância entre diferentes abordagens de análise não indica uma falha. Mostra o processo funcionando como foi projetado, com várias equipes fornecendo verificações independentes e validação cruzada. Se K2-18b realmente abrigar o tipo de química atmosférica sugerida por interpretações otimistas, isso expandiria fundamentalmente nossa compreensão. A hipótese Haitian sugere que mundos aquáticos com atmosferas ricas em hidrogênio podem ser habitáveis, apesar de serem totalmente diferentes da Terra em composição e estrutura. Tais mundos poderiam potencialmente superar em número os planetas semelhantes à Terra na galáxia, aumentando dramaticamente o patrimônio cósmico onde a vida pode surgir.
mas precisamos ter cuidado ao extrapolar a partir de um tamanho de amostra de 1. Mesmo que Q2-18b se prove um tesouro biológico, isso não implicaria automaticamente que a vida é comum. O planeta pode representar uma rara confluência de condições favoráveis. A ausência de assinaturas atmosféricas claras de mundos menores e mais semelhantes à Terra fornece um contexto sóbrio. As observações do Webb do sistema TRAPPIST-1 revelaram até agora poucas evidências de atmosferas substanciais. Isso sugere que a retenção atmosférica em torno de estrelas anãs M pode ser mais desafiadora do que o previsto. Se K2-18b abriga vida, pode estar prosperando precisamente porque seu tamanho maior oferece proteção. Proteção contra a violência estelar que remove atmosferas mais finas. Isso destaca um dos desafios fundamentais da astrobiologia: distinguir entre propriedades que indicam habitabilidade e aquelas que indicam a presença real da vida. Água líquida, temperaturas moderadas e fontes de energia química são condições necessárias, mas não suficientes. Um mundo pode preencher todas as caixas teóricas de habitabilidade e permanecer completamente estéril. Inversamente, a vida pode encontrar maneiras de sobreviver em ambientes que não reconhecemos como habitáveis. Os oceanos subterrâneos de Europa e Encélado podem abrigar ecossistemas prósperos, apesar de estarem longe da zona habitável tradicional de suas estrelas. Da mesma forma, se K2-18b abriga vida, isso demonstraria que a biologia pode se adaptar a condições extremas. O desafio estatístico é assustador. Precisamos observar muitos mundos para entender a prevalência da química atmosférica que pode indicar biologia. O Webb pode fornecer uma caracterização detalhada para algumas dezenas dos alvos mais favoráveis, mas isso é uma amostra minúscula em comparação com os bilhões de planetas potencialmente habitáveis em nossa galáxia. Telescópios espaciais futuros expandirão essa amostra drasticamente. O Observatório de Mundos Habitáveis está sendo projetado especificamente para obter imagens diretas e caracterizar planetas semelhantes à Terra. O Telescópio Espacial Raman conduzirá um censo estatístico de exoplanetas usando microlentes gravitacionais. Isso nos ajudará a entender quão comuns são os diferentes tipos de mundos. A missão Ariel da ESA pesquisará as composições atmosféricas de centenas de exoplanetas, fornecendo as estatísticas populacionais necessárias para colocar as detecções individuais em seu devido contexto. Essas missões também ajudarão a abordar os efeitos de seleção que atualmente enviesam nossas observações. As observações de exoplanetas do Webb se concentram principalmente em mundos que transitam por suas estrelas, um requisito geométrico que ocorre para apenas uma pequena fração dos sistemas planetários. Missões de imagem direta poderão estudar planetas em órbitas mais amplas em torno de estrelas semelhantes ao Sol, potencialmente acessando os tipos de mundos temperados e semelhantes à Terra, mais propícios à vida como a conhecemos. As composições atmosféricas desses mundos fornecerão um contexto crucial para a interpretação do K2-18b. O desenvolvimento de estruturas padronizadas para avaliar alegações de detecção de vida é crucial. As detecções moleculares individuais não podem por si só estabelecer a presença de vida. O contexto químico mais amplo e a eliminação de explicações abióticas plausíveis são todos fatores importantes. O K2-18b serve como um caso de teste perfeito para esses padrões emergentes. A potencial detecção de DMS, se confirmada, certamente justificaria observações de acompanhamento, mas por si só não constituiria uma prova de vida. Isso exigiria evidências adicionais, outras assinaturas moleculares consistentes com a atividade biológica e desequilíbrios químicos que são difíceis de explicar através de processos puramente físicos. A natureza interdisciplinar dessas investigações não pode ser exagerada. Compreender o potencial de habitabilidade do K2-18b requer expertise em múltiplos campos: modelagem do interior planetário, química atmosférica, astrofísica estelar e astrobiologia. Talvez o mais importante, K2-18b nos lembra que a busca pela vida é um empreendimento estatístico. Estamos procurando por desvios do que esperamos que processos puramente físicos e químicos produzam, assinaturas de complexidade e desequilíbrio
ou criatividade química que possam indicar biologia. Mas essas assinaturas existem em um contexto de processos naturais que são por si só complexos. O paradoxo de Fermi revisitado. A famosa pergunta de Enrico Fermi, onde está todo mundo, foi feita durante uma conversa no almoço em 1950. O físico italiano ficou impressionado com a aparente contradição entre duas ideias: a alta probabilidade de que civilizações inteligentes devessem existir e a completa ausência de qualquer evidência de sua presença. 75 anos depois, as observações do Webb estão adicionando novas dimensões a este quebra-cabeça cósmico. O paradoxo se baseia em várias suposições que pareciam razoáveis na época e permanecem convincentes hoje. A Via Láctea contém centenas de bilhões de estrelas. Uma fração significativa dessas estrelas abriga sistemas planetários, e uma fração desses planetas deve ser adequada para a vida. Mesmo que a vida inteligente seja rara à escala da galáxia, sugere que ela deveria ser numerosa. No entanto, não vemos evidências de sua existência. Nenhum sinal de rádio, nenhum projeto de engenharia em mega escala e nenhum sinal de atividade industrial. As contribuições do Webb para este quebra-cabeça operam em vários níveis. As observações do telescópio sobre a formação inicial de galáxias sugerem que o universo se tornou capaz de sustentar a vida muito antes. Se galáxias massivas estavam se formando apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang, então elementos pesados estavam sendo produzidos bilhões de anos antes da formação da Terra. Essa dimensão temporal aprofunda o paradoxo de Fermi em vez de resolvê-lo. Se as condições adequadas para a vida existem há a maior parte da história cósmica, então quaisquer civilizações alienígenas tiveram enormes extensões de tempo para se desenvolver. O fato de não observarmos sinais óbvios de engenharia em escala galáctica se torna ainda mais intrigante, mas as observações de exoplanetas do Webb introduzem novas variáveis no paradoxo. As descobertas do telescópio sugerem que a retenção atmosférica em torno de estrelas anãs M pode ser desafiadora. Se a maioria dos planetas potencialmente habitáveis perderem suas atmosferas, o número de mundos que poderiam sustentar a vida pode ser menor. O caso K2-18b ilustra ambos os lados desta equação. Se este mundo abriga vida, demonstraria que a biologia pode surgir em ambientes diferentes da Terra, potencialmente expandindo a gama de condições habitáveis em toda a galáxia. Mas o próprio fato de que detectar tal vida requer nossos instrumentos mais sofisticados sugere que reconhecer a biologia alienígena pode ser muito mais difícil do que se supunha anteriormente. Considere o que significa ainda estarmos debatendo se o Webb detectou bioassinaturas em K2-18b. Este mundo está relativamente próximo e é um alvo favorável para observação. Se detectar vida em um alvo tão favorável requer argumentos estatísticos e debates sobre dados, então reconhecer vida em circunstâncias menos favoráveis pode ser quase impossível. Este desafio de detecção pode resolver parcialmente o paradoxo de Fermi. Poderíamos chamá-lo de efeito do palheiro cósmico. A vida pode ser relativamente comum, mas reconhecê-la a distâncias interestelares requer novas capacidades. O sulfeto de dimetila, que potencialmente indica atividade biológica, produz características espectrais quase indetectáveis. Bioassinaturas semelhantes em mundos mais distantes podem permanecer invisíveis por décadas ou séculos. O paradoxo também assume que civilizações inteligentes se tornariam necessariamente detectáveis. Mas as observações do Webb nos lembram de quão sutis podem ser os sinais de uma biologia em escala planetária. Se civilizações avançadas desenvolverem tecnologias eficientes, em vez de desperdiçadoras, elas podem não produzir assinaturas óbvias. Alternativamente, as escalas de tempo envolvidas na evolução galáctica podem funcionar contra a existência simultânea. As civilizações podem surgir, florescer e desaparecer em escalas de tempo curtas em comparação com a evolução estelar. As observações do Webb de sistemas de anãs M introduzem outra possibilidade. A maioria dos mundos potencialmente habitáveis orbita estrelas que são hostis à vida complexa. As estrelas anãs vermelhas podem permanecer magneticamente ativas por bilhões de anos, produzindo erupções estelares
que podem esterilizar periodicamente as superfícies planetárias. Se a maioria dos planetas habitáveis experimenta reinicializações biológicas regulares, o desenvolvimento de civilizações pode ser raro. O aspecto da comunicação do paradoxo também pode ser complicado pela física. Se a maioria dos planetas potencialmente habitáveis orbitam perto de suas estrelas, eles provavelmente estão em travamento de maré. O clima resultante pode dificultar a manutenção de uma infraestrutura tecnológica global. Até mesmo a definição de inteligência que sustenta o paradoxo pode precisar de revisão. O caminho da vida simples para uma civilização tecnológica pode depender de condições específicas. Condições que são relativamente raras entre os planetas reais que a natureza constrói. A biosfera rica em hidrogênio em potencial do Q2-18b, se existir, pode sustentar ecossistemas complexos, sem nunca desenvolver organismos que possam manipular seu ambiente em escalas tecnológicas. A contribuição mais importante do Webb para o paradoxo de Fermi pode ser a introdução de métodos sistemáticos. A estrutura de confiança da detecção de vida garante que não confundamos sinais preliminares com evidências. Esse rigor metodológico significa que, quando finalmente confirmarmos a vida, essa confirmação será baseada em múltiplas e independentes linhas de evidência. O paradoxo assume que reconheceríamos uma vida ou inteligência alienígena quando a encontrássemos. Mas as observações do Webb de química atmosférica inesperada em mundos como o WASP-30 e NOVEB nos lembram. Eles nos lembram de quanto ainda não entendemos sobre os processos planetários. Uma vida que evoluiu sob condições completamente diferentes pode produzir bioassinaturas que não aprendemos a reconhecer. Talvez o mais importante, o Webb está transformando o paradoxo de Fermi de um quebra-cabeça teórico em um programa de observação. Não estamos mais limitados à especulação sobre a prevalência de mundos habitáveis. Agora podemos observar as atmosferas planetárias diretamente e caracterizar sua química. Nas próximas décadas, o Webb e seus sucessores fornecerão os dados estatísticos necessários. Essa abordagem observacional pode, em última análise, resolver o paradoxo, revelando que a vida é de fato rara, ou que as civilizações tecnológicas são incrivelmente incomuns, ou que a biologia alienígena produz assinaturas que estamos apenas começando a aprender a detectar. Alternativamente, pode confirmar que vivemos em um universo repleto de vida. Uma vida que estamos apenas agora desenvolvendo as ferramentas para reconhecer e estudar, imaginando a vida alienígena. Como seria a vida em um mundo como o Q2-18b? O exercício nos obriga a ir além de todas as suposições da biologia terrestre. Enquanto permanecemos fundamentados nas restrições físicas e químicas que governam a vida em qualquer lugar, comece com o requisito mais básico: energia. A vida como a conhecemos depende de desequilíbrios químicos, situações em que as moléculas existem em combinações instáveis que podem ser exploradas para alimentar a vida. Nos oceanos da Terra, a fotossíntese captura a energia solar, mas no ambiente escuro e rico em hidrogênio de um mundo Hycean em potencial, a fotossíntese enfrentaria desafios. A luz estelar que atinge a superfície de Q2-18b seria talvez 1% tão intensa quanto a que a Terra recebe. Quaisquer organismos fotossintéticos precisariam ser primorosamente eficientes na captura dessa energia escassa. Mais provavelmente, a vida em um oceano Hycean poderia depender principalmente da quimiossíntese, o processo pelo qual alguns dos organismos da Terra extraem energia de reações químicas. A atmosfera rica em hidrogênio fornece um doador de elétrons abundante. Isso poderia reagir com dióxido de carbono dissolvido ou compostos de enxofre para liberar energia química. Imagine vastas comunidades microbianas prosperando no oceano global do planeta, metabolizando hidrogênio e exalando compostos orgânicos complexos para a atmosfera. Este metabolismo quimiosintético poderia explicar a potencial detecção de DMS. Assim como os organismos marinhos da Terra produzem compostos de enxofre como subprodutos metabólicos micróbios, oceanos hipotéticos poderiam exalar sulfeto de dimetila. A produção biológica contínua seria necessária para manter níveis atmosféricos detectáveis. O ambiente físico moldaria todos os aspectos de como tais organismos poderiam evoluir.
A pressão aumenta com a profundidade em qualquer oceano, mas a atmosfera espessa de um mundo Haitian criaria pressões superficiais muito mais altas do que na Terra. Os organismos podem desenvolver mecanismos especializados de adaptação à pressão, paredes celulares flexíveis, estruturas de proteínas modificadas ou vias bioquímicas inovadoras. O ambiente de baixa gravidade poderia permitir a evolução de organismos gigantes e flutuantes. Imagine continentes vivos à deriva pelo oceano com quilômetros de extensão. Seu tamanho seria limitado não por restrições estruturais, mas pelo transporte de nutrientes. A bioluminescência provavelmente seria muito mais importante do que nos oceanos da Terra. Com a luz solar mínima penetrando na espessa atmosfera, os organismos podem precisar produzir sua própria luz. O oceano pode brilhar com a luz coletiva de inúmeros organismos, criando uma aurora biológica que ilumina o crepúsculo perpétuo. A química de tais organismos seria necessariamente diferente da bioquímica terrestre. A biologia da Terra é construída em torno de compostos de carbono dissolvidos em água, com o oxigênio desempenhando um papel crucial. Mas em um ambiente rico em hidrogênio e pobre em oxigênio, as vias metabólicas precisariam explorar reações diferentes. Talvez o enxofre substituísse o oxigênio como um elemento-chave nos ciclos de energia. A cronologia da evolução em tal mundo seria difícil de prever. Se K2-18b se formou no início da história da galáxia e manteve oceanos estáveis por bilhões de anos, teria havido enormes extensões de tempo para o desenvolvimento da complexidade biológica. Considere a possibilidade de organismos multicelulares neste oceano alienígena. Sem luz solar, a atividade biológica pode ser distribuída de forma mais uniforme por todo o volume do oceano. A ausência de superfícies terrestres eliminaria categorias inteiras de nichos ecológicos. Sem plantas terrestres, sem animais terrestres e sem ecossistemas de água doce. Mas também pode criar oportunidades para uma complexidade ecológica que mal podemos imaginar. Ecossistemas oceânicos tridimensionais não restritos por limites sólidos. A reprodução e o desenvolvimento em tal ambiente enfrentariam desafios únicos. Sem superfícies sólidas para fixação, os organismos podem precisar coordenar a reprodução através de sinalização química. O potencial de inteligência em tal ambiente levanta questões fascinantes. O caminho da Terra para a inteligência tecnológica envolveu apêndices manipuladores e uso de ferramentas, nenhum dos quais parece obviamente aplicável a organismos que vivem em um oceano global. No entanto, a inteligência pode evoluir por caminhos completamente diferentes, talvez enfatizando a comunicação química ou o processamento distribuído em grandes organismos. Se a vida inteligente surgisse, poderia assumir formas que mal reconheceríamos como tal. Imagine inteligências distribuídas que existem como gradientes químicos no oceano. Os ciclos sazonais de tal mundo dependeriam de suas características orbitais. Se estivesse em travamento de maré, o planeta teria lados permanentes de dia e noite, potencialmente impulsionando padrões de circulação maciços à medida que a água mais quente viaja para o hemisfério mais frio. Esses padrões de circulação podem servir como rodovias para a dispersão biológica. A comunicação entre organismos pode depender fortemente de sinais químicos em vez de luz ou som. O oceano pode estar cheio de mensagens moleculares complexas, uma espécie de internet química conectando organismos através de vastas distâncias. Tudo isso permanece profundamente especulativo, é claro. Estamos extrapolando a partir de modelos teóricos e suposições bem fundamentadas. A biologia real de um mundo como o K2-18b, se existir, pode seguir caminhos desconhecidos. Mas é exatamente isso que torna essas especulações valiosas. Elas nos forçam a pensar além dos limites confortáveis da biologia terrestre. Elas nos lembram que a vida, se existir em outro lugar, pode ser muito mais estranha do que nossa experiência sugere. Se K2-18b abriga formas de vida tão exóticas, ou é um mundo interessante, mas estéril, ele já está nos ensinando. Está nos ensinando que o universo constrói planetas de maneiras que desafiam nossas suposições. A próxima fronteira depois do Webb. O Webb representa apenas o começo de nossa busca sistemática por vida além da Terra.
Por mais revolucionário que este telescópio tenha sido, ele foi projetado principalmente para estudar o universo primitivo. A próxima geração de missões espaciais será construída especificamente para detectar mundos habitáveis. O Observatório de Mundos Habitáveis representa uma mudança fundamental na abordagem. Em vez de estudar exoplanetas através da espectroscopia de transmissão, o HWO obterá imagens diretas deles. Verá planetas semelhantes à Terra como pontos de luz separados ao lado de suas estrelas hospedeiras. Essa capacidade de imagem direta requer uma sofisticação técnica extraordinária. Planetas semelhantes à Terra são bilhões de vezes mais fracos do que suas estrelas hospedeiras e estão separados por distâncias angulares incrivelmente pequenas. O HWO usará tecnologias avançadas de coronografia para bloquear a luz da estrela, essencialmente criando eclipses artificiais que revelam os mundos que de outra forma se perderiam no brilho. As vantagens científicas da imagem direta são profundas. As observações de trânsito estão limitadas a uma pequena fração dos sistemas planetários. A imagem direta pode potencialmente observar planetas em qualquer orientação orbital, expandindo drasticamente a amostra de mundos acessíveis. Mais importante, pode visar planetas em órbitas semelhantes à da Terra em torno de estrelas semelhantes ao Sol. Os análogos mais promissores do nosso próprio mundo, o telescópio espacial Roman, fará a ponte entre o Webb e o HWO. Seu instrumento de coronografia servirá como um demonstrador de tecnologia para o HWO, enquanto sua missão principal de levantamento usará microlentes gravitacionais para realizar um censo estatístico. A microlente detecta planetas por seus efeitos gravitacionais na luz de estrelas de fundo. Ela fornece sensibilidade a mundos que os levantamentos de trânsito perdem. O levantamento do Roman nos ajudará a entender quão comuns são os diferentes tipos de sistemas planetários. A missão Ariel da ESA realizará levantamentos atmosféricos de centenas de exoplanetas, enquanto o Webb pode fornecer uma caracterização detalhada para algumas dezenas de alvos. A Ariel criará o primeiro atlas abrangente, identificando padrões e anomalias que guiarão nosso entendimento da habitabilidade. Telescópios terrestres também estão evoluindo para enfrentar esses desafios. Os telescópios extremamente grandes, agora em construção, usarão óptica adaptativa. Seu enorme poder de coleta de luz permitirá uma análise química detalhada de mundos além do alcance do Webb. Essas capacidades futuras abordarão várias limitações importantes das observações atuais. A caracterização do Webb depende da espectroscopia de transmissão, que amostra apenas a alta atmosfera. A imagem direta permitirá a análise atmosférica em diferentes fases orbitais, potencialmente revelando variações sazonais, padrões climáticos e ciclos químicos. A infraestrutura de laboratório que apoia a ciência de exoplanetas também está se expandindo rapidamente. A controversa detecção de DMS destacou a necessidade de melhores medições de laboratório. Novas instalações estão sendo construídas para medir como diferentes moléculas absorvem a luz infravermelha. Essas medições de laboratório são cruciais para converter espectros astronômicos em estimativas confiáveis. O desenvolvimento de estruturas padronizadas para avaliar alegações de detecção de vida é outro avanço. Essas estruturas fornecem abordagens sistemáticas para construir confiança em alegações extraordinárias. Missões futuras também se beneficiarão de avanços em técnicas de análise de dados, incluindo abordagens de aprendizado de máquina que podem identificar padrões sutis em dados espectroscópicos. A cooperação internacional será essencial para maximizar o retorno científico. O HWO, a Ariel e os telescópios extremamente grandes representam capacidades complementares. Juntos, eles fornecerão uma visão sem precedentes da química e da habitabilidade de exoplanetas. O cronograma para esses desenvolvimentos se estende pelas próximas décadas. A Roman será lançada em meados da década de 2020. O lançamento da Ariel em 2029 iniciará levantamentos atmosféricos abrangentes. O HWO, ainda em desenvolvimento inicial, pode ser lançado na década de 2030 ou 2040, inaugurando a era da imagem direta rotineira de mundos semelhantes à Terra.
Este programa multimissão transformará nossa compreensão dos sistemas planetários. Passaremos de debater a significância estatística de detecções individuais para realizar estudos populacionais. Progrediremos de indícios hesitantes de possíveis bioassinaturas para buscas sistemáticas. Os arquivos de dados e as técnicas de análise desenvolvidas garantirão que as descobertas possam ser validadas de forma independente. Talvez o mais importante, essas missões futuras fornecerão o poder estatístico necessário, poder para distinguir entre diferentes hipóteses sobre a vida no universo. Se a vida for comum, devemos encontrar moléculas de bioassinatura em muitas atmosferas planetárias. Se a vida for rara, a maioria dos mundos deve apresentar apenas química abiótica. Se a vida existir, mas produzir assinaturas que não reconhecemos, podemos encontrar composições inexplicadas. As observações do Web de K2-18b representam os primeiros passos hesitantes para responder a essas perguntas. A próxima geração de missões fornecerá as medições definitivas necessárias para determinar a verdade. O mistério permanece. Começamos esta jornada com uma afirmação simples. O telescópio espacial James Webb detectou algo na atmosfera de K2-18b que a NASA ainda não consegue explicar. Agora retornamos a esse mistério fundamental, com uma apreciação mais profunda tanto do que sabemos quanto do que permanece oculto. Os fatos como estão hoje são simultaneamente notáveis e frustrantemente incompletos. O Webb detectou claramente metano na atmosfera de K2-18b, uma descoberta robusta confirmada por várias equipes de pesquisa. A detecção de dióxido de carbono permanece ambígua, aparecendo em algumas análises, mas não em outras. As detecções de DMS e DMDS que geraram a maior excitação são, na melhor das hipóteses, hesitantes. Foram sinalizadas com significância de 3 sigma, mas contestadas por equipes independentes. Essa incerteza não reflete uma falha do processo científico, mas sim sua operação cuidadosa nos limites absolutos da capacidade de observação atual. Estamos tentando detectar concentrações moleculares próximas ao limiar de nossa tecnologia. A discordância entre diferentes abordagens de análise representa uma rigorosa revisão por pares. Uma revisão que constrói confiança em alegações extraordinárias ou revela quando essas alegações precisam ser moderadas. A resposta ponderada da NASA a essas descobertas personifica a sabedoria institucional adquirida com a experiência. A ênfase da agência na validação e confirmação independente reflete um entendimento duramente conquistado. Um entendimento de que o que está em jogo exige um cuidado extraordinário e múltiplas linhas de evidência. No entanto, o contexto mais amplo das descobertas do Webb nos lembra que estamos vivendo um período revolucionário. O telescópio revelou galáxias primitivas que desafiam nossos modelos de evolução cósmica, e a química atmosférica em exoplanetas que desafia as previsões teóricas, e agora potencialmente os primeiros indícios de atividade biológica além da Terra. Cada uma dessas descobertas ultrapassa os limites do conhecimento existente. As observações do TRAPPISTON nos mostraram que a retenção atmosférica em torno de estrelas anãs M pode ser difícil. O WASP-39b demonstrou que processos fotoquímicos podem criar composições atmosféricas complexas. As observações de galáxias primitivas revelaram que o universo se tornou capaz de sustentar a complexidade muito antes. Essas descobertas ilustram coletivamente uma verdade fundamental sobre a ciência de fronteira. As observações muitas vezes superam nossa compreensão teórica. Este padrão não representa uma crise para a ciência, mas sim sua operação normal. As teorias evoluem para acomodar novas observações, às vezes através de pequenos ajustes e às vezes através de reconceitualizações mais fundamentais. O K2-18b está no centro deste processo dinâmico. Seja que observações futuras confirmem a detecção hesitante de DMS ou encontrem algo totalmente diferente, o mundo terá servido como um caso de teste crucial. Se as controversas detecções moleculares se dissiparem sob um escrutínio mais atento, isso representará a ciência funcionando como foi pretendido. Sinais preliminares, sendo devidamente examinados e considerados insuficientes.
estruturas teóricas sendo refinadas e técnicas de observação sendo aprimoradas. O mundo permaneceria cientificamente interessante como um exemplo de química atmosférica. Se as detecções se fortalecerem com observações e análises adicionais e se surgir uma confirmação independente, então estaríamos testemunhando uma das descobertas mais profundas da história humana. A primeira detecção confirmada de vida além da Terra. A beleza do método científico reside na sua capacidade de distinguir entre essas possibilidades, através da observação e análise sistemáticas em vez de pensamento desejoso. As implicações mais amplas se estendem muito além do próprio K2-18b. Este mundo representa nosso melhor caso de teste atual para a detecção de bioassinaturas atmosféricas. Mas é apenas um exemplo dos milhares de mundos potencialmente habitáveis ao nosso alcance. As técnicas que estão sendo desenvolvidas através dos estudos de K2-18b serão aplicadas a muitos outros alvos, construindo gradualmente o banco de dados estatístico necessário para entender quão comum a vida pode ser. Missões futuras expandirão dramaticamente este banco de dados. O Observatório de Mundos Habitáveis obterá imagens diretas de planetas semelhantes à Terra em torno de estrelas semelhantes ao Sol. Ariel pesquisará as composições atmosféricas de centenas de exoplanetas. Os telescópios extremamente grandes baseados em Terra permitirão análises espectroscópicas detalhadas. Essas capacidades transformarão as questões sobre a vida alienígena de especulação filosófica em investigação empírica. Passaremos de debater se a vida existe em outro lugar para medir quão comum ela é. O mistério de K2-18b nos lembra de nossa posição neste grande processo investigativo. Possuímos instrumentos sensíveis o suficiente para detectar moléculas individuais a mais de 100 anos-luz de distância, uma capacidade que teria parecido mágica para as gerações anteriores. No entanto, ainda estamos aprendendo a interpretar os sinais que esses instrumentos fornecem. Talvez o mais profundo K2-18b ilustra o fato extraordinário de que podemos sequer fazer essas perguntas. Estamos perto o suficiente de detectar vida além da Terra para podermos discutir sobre a significância estatística. A química de um mundo a mais de um século de viagem da luz de distância está acessível à investigação científica. A luz estelar que o Webb captura de K2-18b deixou aquele mundo durante a era vitoriana tardia da Terra, carregando informações sobre as condições atmosféricas que existiam quando nosso próprio planeta estava se industrializando. Essa mesma luz filtrada por uma atmosfera alienígena nos alcança hoje, está codificada com as respostas potenciais para uma das questões mais profundas da humanidade. Se essas respostas confirmam nossa solidão ou revelam que compartilhamos o cosmos com outra vida, o próprio fato de podermos fazer a pergunta observacionalmente é uma conquista notável. O mistério permanece, mas estamos mais perto do que nunca de resolvê-lo. O próximo ciclo de observação, a próxima técnica de análise, pode fornecer a clareza que estamos buscando. Até lá, K2-18b continua a orbitar sua estrela vermelha fraca, guardando seus segredos enquanto desenvolvemos as ferramentas e o conhecimento necessários para desvendá-los. No final, essa pode ser a lição mais importante de todas, que o universo guarda mistérios que valem a pena investigar, e que a engenhosidade humana pode desenvolver os meios para investigá-los. O telescópio espacial James Webb continua sua vigília no ponto L2, seu espelho dourado voltado para alvos em todo o cosmos, acumulando fótons que carregam informações sobre mundos que talvez nunca visitemos, mas que agora notavelmente podemos começar a entender. E em algum lugar nesses fluxos de luz estelar antiga estão as respostas.